Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para analisarmos a força elástica, também conhecida como lei de Hooke. Para que a gente obtenha a análise correta dessa força elástica, lei de Hooke, a gente tem que compreender o que é um material elástico. Então, o que é isso? Materiais elásticos são aqueles que você tenta deformá-lo, porém ele sempre retorna ao seu estágio original, ou seja, ao seu tamanho original. Você estica, comprime, mas ele volta ao seu tamanho original. Se é um material inelástico, não. Você acaba deformando de fato esse material. Ele não volta mais às suas condições de origem. Beleza? Então, galera, nós vamos agora analisar a característica de todo material elástico. Beleza? Então aqui, eu tenho uma mola e eu vou acrescentando massinhas penduradas sobre essa mola. A gente sabe que se eu estou acrescentando massinhas sobre essa mola, eu estou aumentando a força peso, que é justamente a nossa força gravitacional, Terra puxando esse sujeitinho para baixo. Consequentemente, nós vamos ter essa estrutura puxando a nossa mola para baixo cada vez mais. Então, quanto mais massa eu coloco na extremidade da mola, mais eu puxo, ou seja, maior vai ser a força aplicada sobre essa nossa extremidade. Beleza? E nisso, a nossa força elástica se opõe à força que você aplica sobre ela para que seja mantido o equilíbrio. Então, a força que você faz para baixo é equilibrada com a força que nós vamos chamar agora de força elástica nessa nossa situação para cima. Perceba que quanto mais massa em sua extremidade, maior foi a distensão da minha mola, ou seja, maior a deformação obtida. Então, nossa primeira conclusão é: quanto maior a força exercida sobre uma mola, maior vai ser justamente a deformação desse nosso material elástico. Beleza? Quem desenvolveu o estudo sobre isso foi Robert Hooke. Ele foi um contemporâneo de Newton, né, de Isaac Newton, extremamente famoso na mecânica, na nossa gravitação e na ótica. Então vamos lá, galera. Vamos agora analisar a característica de uma força elástica, beleza? Então, primeiro, vamos analisar o que a gente chama de característica vetorial, ou seja, como se dá essa nossa aplicação da força elástica. Perceba pelo desenho. Se eu não desenvolvo nenhuma força, eu não tenho força elástica nenhuma. Eu tenho material ali justamente na sua condição de equilíbrio, tranquilo. Agora, se eu tento comprimir o material, ele vai tentar restaurar a posição de origem, ou seja, ele vai tentar esticar e voltar à posição inicial dele. Então, se eu empurro a mola aqui para a nossa esquerda, consequentemente, nós vamos ter a mola tentando esticar e voltar à posição de equilíbrio. Agora, se eu vou e estico a mola, né? Eu puxo a mola esticando ela, ela vai tentar contrair para voltar à posição de equilíbrio. Resumindo, a nossa força elástica sempre vai desenvolver uma força contrária à força que a gente desenvolve sobre ela. Então, se eu comprimo, ela tenta esticar. Se eu estico, ela tenta comprimir. Beleza? Agora vamos analisar o módulo, ou seja, a intensidade dessa nossa força elástica. Perceba, quanto maior a deformação, mais difícil é continuar deformando o material elástico. Então, eu pego uma molinha, eu vou lá esticando, esticando, beleza. Se eu estico mais força ela vai desenvolver sobre a minha mão para tentar retornar essa posição de equilíbrio. Consequentemente, a nossa força elástica é diretamente proporcional à deformação obtida por ela. Mas agora, todo material elástico é igual? Não. Eu tenho materiais que são mais fáceis de deformar e outros mais difíceis. Exemplo, eu pego essas molinhas de caneta, tento deformar. É mega fácil. Agora eu pego justamente o amortecedor de um carro, é muito mais difícil. Então, para essa nossa análise da característica do material, do formato do material, a gente tem justamente o que chamamos de constante elástica. Então, o cálculo numérico é justamente esse. A deformação diretamente ligada à intensidade da força elástica, quanto maior a deformação, maior é a nossa força elástica, e esse K que representa justamente essa constante que o material vai possuir, para que você saiba se ele é mais maleável ou se ele é mais rígido, beleza? Aqui nós temos a análise das nossas letrinhas com a sua respectiva característica. Então, Fel chamamos de força elástica, e em vermelho nós temos as unidades no sistema internacional. Então, força nós temos em Newton, deformação é um comprimento, então no sistema internacional metro, e a constante elástica utilizaremos Newton por metro. Beleza? Agora, galera, vamos analisar um gráfico dessa nossa força elástica. Então, pego aquela mesma situação inicial que a gente tinha visualizado e agora eu vou colocar num gráfico. Colocando num gráfico, perceba, quanto maior a deformação, maior é a força. E a força ela vai aumentando
seguindo a mesma proporcionalidade dessa deformação. Como assim? Se eu dobro a força, eu tenho o dobro da minha deformação quando eu vou medir. Se eu observo o triplo da força, eu tenho um triplo da deformação. Então, repara que a gente tem uma reta inclinada, porque a nossa equação da força elástica é uma equação do primeiro grau, e essa nossa retinha inclinada, essa inclinação da reta, vai nos informar justamente a constante elástica envolvida. Então, quanto maior a inclinação, significa o quê? Que eu tenho muita força para pouca deformação. Logo, material muito rígido, constante muito alta. Se eu tenho essa minha reta pouco inclinada, eu tenho justamente pouca força para muita deformação, ou seja, um material extremamente maleável. Então, é quando a gente diz que a tangente desse nosso ângulo, a tangente do ângulo, vai nos informar justamente esse coeficiente angular da reta, ele é numericamente proporcional à constante elástica. Léo, por que você botou um N ali? Por que ele não é igual? O n de numericamente é só para falar, olha, eu vou fazer o cálculo da tangente do ângulo, entretanto, esse cálculo de da nossa tangente, vai ser apenas para extrairmos o valor numérico, porque a tangente é adimensional. E a nossa constante possui justamente unidade. Ah, e qual unidade eu colocaria? Colocaria a unidade de força em questão, aqui, por exemplo, Newton, e a unidade em questão do seu gráfico para o comprimento. Vamos supor que o comprimento fosse em centímetros, que é muito comum, né? Você pegar uma mola e estender ela, né? Ou seja, estender ou comprimir, deformá-la em alguns centímetros. Então seria Newton por centímetro. Beleza? Tranquilo? Pois bem, agora vamos ver se todo material elástico ele é sempre elástico. Vamos ver que não. Todo material que é elástico, ele acaba tendo um limite de sua elasticidade. Você pode causar o rompimento do material ou você pode deformá-lo de tal forma que ele não consegue voltar à sua posição original. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho um gráfico da força versus a deformação. Então, eu vou esticando esse meu material, vou esticando, esticando. Enquanto eu estou nessa região do gráfico, então, onde eu tenho a linha justamente inclinadinha e sem nenhuma ondulação, eu tenho um material que eu chamo de deformação reversível, ou seja, um material que ele vai voltar à posição de origem. Ele vai sempre continuar com a sua propriedade elástica. Agora, quando eu ultrapasso essa linha, aí eu perco justamente essa característica elástica. Esse material ou vai ter um certo rompimento de sua estrutura, ou ele não volta mais à sua posição original. Aí eu não consigo mais desenvolver essa análise da nossa relação elástica, ou seja, da força elástica que a gente tinha visto. Beleza? Vamos analisar agora o que nós chamamos de dinamômetro. O que é um dinamômetro? Dinamômetro é um dispositivo que justamente consegue te informar a intensidade da força aplicada sobre a extremidade dele. Então você tem duas extremidades. Essas forças nas extremidades são medidas por um dinamômetro. Como? Utilizando normalmente uma mola. Então aqui você tem uma mola tradicional, né? Toda espiralzinha, bonitinha aqui na vertical. Aí você pendura alguma coisa e você vai ter justamente o que? A deformação aumentando. Você tem aqui o leitor com um pininho. Esse pininho vai fazer o quê? Com a deformação aumentando, a mola aumenta de tamanho, ele vai justamente te informar valores cada vez maiores de sua força. Esse daqui tem justamente uma característica de mola enroladinha. Então, quando você pendura alguma coisa, você consegue deformar, consegue a deformação dessa nossa mola enroladinha. Beleza? E agora, qual é a característica dessa medição? Repara, ele sempre vai te informar a força aplicada na sua extremidade. Então, essa situação. Um carinha faz 400 newtons de força, outro carinha faz 400 newtons de força. Ou seja, eu tenho aqui no meu dinamômetro ele sempre equilibrado. Então, como eu tenho equilibrado, força resultante zero. Consequentemente, a força de um lado, como tem um sentido para a esquerda, tem a mesma intensidade da força para a direita. Por quê? Soma vetorial. Não deu zero? Então, que vai para a nossa direita tem o mesmo valor numérico que vai para a nossa esquerda. Beleza? Agora, galera, um beijo e um abraço e até a nossa próxima aula. Um beijão, tchau, tchau.